Olá, meus amores, tudo bem? Na astrologia, a gente sabe que existe um tripé que é extremamente importante, né, para o nosso autoconhecimento e no nosso mapa astral, que é o nosso signo solar, a nossa lua, nosso signo lunar e o ascendente. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho a respeito da lua no mapa astral, a sua importância e alguns pitacos aí sobre algumas dificuldades, tá? Em termos da lua, tá? Porque a lua, ela se refere ao nosso aspecto emocional, tá? Já vou falar já sobre isso, mas ela tem uma importância muito grande sobre os nossos relacionamentos afetivos, certo? E nada mais importante do que isso, né? Ela nos dá senso de segurança, senso de pertencimento, né? De troca afetiva e tudo mais. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho da lua, deixa eu me apresentar. Eu sou Ellen Reis Mourão, sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. Fique à vontade para curtir o canal e segui-lo. Aqui eu tenho material sobre astrologia, tarô e a psicologia analítica. Vamos lá então? Vamos falar então um pouquinho da lua. O que a lua representa no nosso mapa? A lua, ela tem a significação de vínculo emocional. Ela está associada às nossas emoções. Ela rege o signo de Câncer, que é o primeiro signo da água. Tá? Ou seja, Câncer é a água cardinal, a água que se movimenta, né, que dá o primeiro passo. Então, tem muito a ver com as tradições, com a família, com o nosso senso de pertencimento, tá? Ela tem a ver com a nossa casa 4 também, no mapa astral, né? Que é o nosso enraizamento, a nosso lar, a intimidade, a família também, a nossa casa, né? Nosso aconchego da casa, ok? A lua, ela vem falar da nossa nutrição, tá? Porque Câncer é o signo da nutrição e a lua fala da nossa nutrição, tanto a nutrição física quanto a nutrição emocional. A lua, ela representa os nossos instintos mais atávicos, é o instinto de sobrevivência. Tá? Quando a gente nasce, tem a ver com aquele cuidado que o bebê recebe, que a gente recebe enquanto bebê, o cuidado emocional. Nós somos frágeis quando a gente nasce, né? Quando a gente é criança. Então é aquela disposição emocional dos nossos cuidadores, principalmente da mãe, né? Então tem a ver sim com o aleitamento materno, tem a ver com a nutrição física, ou seja, as pessoas com uma lua bombardeada podem ter sim distúrbios alimentares, tá? Pode isso ir para o físico, que tem origem, né, numa falta de disposição afetiva materna, tá? É aquilo que a gente busca para se nutrir, tá? Então tem a ver com na fase adulta, aquilo que faz com que a gente se sinta nutrido e pertencente. Então, onde está a sua lua por signo e por casa, vai te dar indícios de como você se sente nutrido, como você cuida e nutre os outros, tá? É uma via de mão dupla. Então, uma lua bombardeada, a pessoa, bombardeada que eu digo, com aspectos tensos com os planetas, eu já vou dar alguns exemplos aqui, né? Então, pessoas que têm uma lua com muitos aspectos tensos, ela tem dificuldade de, por exemplo, tá? Lógico que tem que ver o mapa todo, pode ter dificuldade de aceitar ser cuidada, não sabe se cuidar emocionalmente, às vezes tem dificuldade com a própria autonutrição, tá? Pode ter dificuldade de comer, quando está afetado emocionalmente, não comer ou comer demais, tá? A pessoa pode ter dificuldade de se conectar com outra pessoa, de estabelecer vínculos saudáveis e nutritivos, tá? Com o outro, vincular de forma saudável. Às vezes a pessoa, assim, ela dá mais do que ela recebe. Tá? Isso tem a ver com esses padrões, né, que ela carrega no seu emocional e que a gente vê na lua, né, pelo processo da sincronicidade. Ou ela tem
a gente vê dois aspectos que, na verdade, né, duas manifestações de uma lua bombardeada, né, que são, eu falo que são faces da mesma moeda. Essa pessoa pode ser extremamente carente, extremamente insegura, querendo controlar os relacionamentos, querendo controlar tudo, fazendo manipulação, chantagem emocional, ou ela pode ir para um outro aspecto, que é a frieza emocional. Ela não se vincula com ninguém, nada de vínculo. E quando ela começa a se sentir vulnerável, porque a lua fala das nossas vulnerabilidades emocionais, se sentir muito conectada a alguém, muito vulnerável, né, diante daquela emoção, ela corta, ela fica um gelo, uma pedra de gelo, ela se afasta, tá? Esses dois padrões é uma lua muito mal aspectada, tá? Tem a ver com uma dor, que é a dor de uma carência, tá? É uma dor que vem lá de trás e que a pessoa não quer olhar, tá? Dos dois lados, a pessoa não quer enfrentar a sua própria carência. O que ela faz? Ou a sua dor, tá? De não ter sido nutrida, de não ter sido atendida nas suas necessidades mais básicas e intrínsecas. Então, o que ela faz? Ou ela vai buscar pessoas para suprir isso, e aí o que ela vai achar? Pessoas que não vão supri-la, né? Porque ela está depositando no outro. Ou ela vai cortar, não quero que ninguém faça nada por mim, não quero que ninguém cuide de mim. Tá? São aspectos disfuncionais, tá? E faces da mesma moeda. Ambos tiveram a mesma marca, tá? Eu não tô dando aqui pitacos de signo nem de aspectos planetários, mas é num geral, tá? Às vezes você pode variar de ir para um lado, para o outro e tudo mais, mas quando é uma lua muito mal aspectada, ela tem esses dois tipos de comportamento. Você pode ter mais um do que o outro, ou você pode, né, variar entre um e outro. Por exemplo, luas situadas em signos de água, que são mais sensíveis, podem tender mais para uma carência. Não ser uma lua escorpião, que de repente pode se tornar extremamente fria, tá? Porque o escorpião, quando ele vai até o fundo da sua dor, ele fica gelado, né? E outros signos podem tender mais mesmo para cortar, né? Para não quero sentir, ok? Então, assim, por que é importante a gente trabalhar a nossa lua? Principalmente quando ela recebe aspectos muito desafiadores, muito difíceis, tá? A gente tem que olhar para essa bagagem emocional, sentir toda essa dor, olhar, acolher toda essa dor. Por quê? Porque senão a gente não tem capacidade de escolha, tá? Escolher o ser amado, né? Aquilo que eu gosto, aquilo que eu desejo, está no campo da Vênus. O que eu gosto, o que eu desejo é Vênus. Para você chegar na sua Vênus e ter capacidade de escolha, você tem que ter bem resolvido com a sua Lua, né? Para você usar seu Marte na sua conquista daquilo que você gosta, daquilo que você quer e que você deseja, a Lua tem que, porque a Lua é necessidade, aquilo que eu preciso, tá? Vênus é aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Olha a diferença. Enquanto você está vibrando na sua dor de uma lua mal aspectada, né, de uma carência emocional da sua infância, de uma dor, de um abandono, tá? Ou de uma relação muito difícil, muito tóxica, com familiares, com a mãe, muito árida, muito dura, você não vai conseguir escolher, tá? Vai haver uma repetição destes padrões nos seus relacionamentos, tá? A Lua, ela fala então daquilo que eu busco no outro para me nutrir e que eu, neste momento, preciso dar para mim mesma. Não, eu não tive na infância. Não é outra pessoa que vai te dar, é você mesmo. Então, conhecer a sua Lua por signo, por casa, é extremamente importante. Por exemplo, pessoas que têm Lua em signos de ar,
tá? Os signos de ar são signos mentais. Então, como que ela se vincula? O que faz ela se sentir nutrida, ela se sentir pertencente, ela se vincular a alguém através da mente, tá? Então, a pessoa, ela gosta de estar e se sentir pertencente com pessoas que gostam de trocar ideia, que escutam ela falar, ou que trazem ideias novas para ela. Uma lua em aquário, por exemplo. Ai, traz ideias diferentes. Essa pessoa vai se sentir pertencente, tá? Uma lua no signo de terra, por exemplo, prática. Touro, Virgem, Capricórnio. Ela vai se sentir vinculada, ela vai se sentir nutrida quando você faz coisas práticas para ela. Dizer eu te amo, você vai lá para as luas no signo de água, tá? Dizer que você ama, fazer carinho, tudo bonitinho, aquela coisa tchutchuquinha, é água. Terra, ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir nutrida quando você faz algo prático, você vai lá e lava a louça. Tá? E ela vai cuidar de você dessa forma, tá? Ela vai lá, ela vai consertar alguma coisa na sua casa, ela vai lá e vai consertar seu carro, tá? De forma prática. Só para vocês terem uma ideia de como essas pessoas se sentem, como a gente se sente nutrido através do elemento, tá? Que está a nossa lua, ok? A lua, então, ela dá esse senso de, quentinho no coração. Sabe o quentinho no coração? Aquela coisa gostosinha, tchutchuquinha. E por isso que remete à nossa infância, né? A nossa questão é com a família, né? Casa 4, com o materno, com a nutrição. Por quê? Porque a criança, ela precisa disso. Se você vem de uma família de uma figura materna, né? Uma lua bem aspectada, por exemplo, ela teve toda aquela segurança emocional, toda aquela coisa tchutchuquinha, toda aquela coisa gostosinha. Claro que eu tô falando tudo isso no geral, gente. A gente precisa sim pegar o mapa de cada pessoa, porque cada pessoa é um universo, como diz o Jung, cada pessoa é um universo diferente e pode se manifestar de maneiras diferentes. Mas no geral, a lua tem a ver com o complexo materno. Tá? Se a gente for para a área da psicologia analítica, como é o complexo materno? Esse complexo materno tem a ver com a sua relação com a sua mãe, mas também tem a ver com a sua relação materna com você mesmo, tá? Aspectos difíceis, eu vou dar alguns pontos aqui. Pessoas que têm Lua Saturno, esse aspecto bem doloroso, bem difícil, tá? Pode ser uma conjunção, pode ser uma quadratura ou uma oposição Lua-Saturno. Vou dar só um en passant, porque a gente precisa ver por signo e por casa, tá certo? Mas, no geral, Lua-Saturno, ela mostra um aspecto árido. Saturno é seco, é frio, é exigente, é fechado, ele mantém distância. Lembra de Saturno que tem os anéis? É um amor materno, é um cuidado distanciado, tá? Saturno tem a ver com maturidade. Então, são pessoas que na infância foram obrigados a serem maduros emocionalmente. No geral, essa pessoa pode tender a um fechamento emocional, a um distanciamento emocional. Porque o que passa com essa criatura no seu emocional? Eu não posso demonstrar fragilidade, porque eu não fui atendido. Na minha infância eu não tive colinho, não tive acolhimento, não tive nada. Então eu não posso demonstrar fragilidade. Então eu me afasto, eu me fecho, tá? Pode ser carente? É carente. Né? Porque Saturno é limitador, Saturno é castrador. Então teve pouca mãe. A gente fala da pouca mãe. A mãe podia estar ali presente. Provavelmente, possivelmente, era uma mãe que resolvia todos os problemas práticos. Saturno, tá? Então, assim, mas ela não foi uma mãe que deu aconchego, acolhimento, ela era dura e exigente. Era um relacionamento árido com essa figura materna ou com a família, tá? Com cuidadores.
que a mãe podia não, pode não ter a mãe, mas a figura cuidadora, tá? Podia ser uma avó, porque Saturno tem a ver com a velhice. Essa pessoa pode ter sido cuidado por uma avó, tá? E traz uma sensação de autossuficiência emocional. Eu não posso depender de ninguém, porque eu não tive, só posso contar comigo mesmo, tá? Pode ter sido uma mãe muito prática, uma mãe muito sobrecarregada, que estava com muito trabalho, uma mãe solteira, uma mãe solo, tá? Não deu tempo de cuidar, de dar esse alimento. Essa criança pode, sim, você pode crescer, se você tem Lua Saturno, com sentimento de culpa, de não ter dado, de ter dado trabalho para sua mãe, tá? É a famosa criança boazinha, tá? Eu não posso dar trabalho, minha mãe é muito sobrecarregada. Pode ter sido, tá? Uma tendência de ser criança boazinha. Aí ela não vai querer dar trabalho nos seus vínculos, nos seus relacionamentos. Eu dou trabalho, logo eu não posso me vincular, tá? Eu não posso mostrar o que eu tô sentindo, eu tenho que ser autossuficiente, né? Ela se fecha e fica fria, tá? Quem também não gosta muito de demonstrar é, por exemplo, o aspecto tenso Lua-Marte. Lua-Marte, quanto mais você tenta cuidar dessa pessoa, quanto mais essa pessoa se sente conectada, mais ela briga, mais ela fica agressiva e ela expulsa o outro da sua vida, tá? Lua-Marte também tem esse padrão de distanciamento, tá? E principalmente essa pessoa é também uma mãe sobrecarregada, uma mãe que provavelmente trabalhou muito, mãe Marte, mãe ariana, tá? Não necessariamente a mãe é do signo de Áries, mas pensa no arquétipo, aquela mãe que não tem o tempo, tô com pressa, quero tudo para ontem, entendeu? Então essa criança também teve que lutar para sobreviver. Lua fala de sobrevivência, então lutou para sobreviver, tá? A Lua Saturno, ela amadureceu, senão ela não sobreviveria, tá? No ambiente inóspito, árido, seco, frio, duro, tá? Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que olhar para essa dor, porque existe um lado luminoso de Saturno, que é o amadurecimento emocional, mesmo no aspecto tenso. Se ela olha para essa dor, se ela acolhe essa dor e se ela cuida dessa dor, ela pode ir para o aspecto realmente da maturidade emocional verdadeira. Ela pode se vincular a alguém, mas não ser carente e ser madura emocionalmente, de fato, tá? Ela realmente dá conta do próprio emocional, mas exige um trabalho de olhar para essa dor, acolhê-la para transformá-la, tá? Outro aspecto bem difícil, vou dar umas pinceladas aqui, por exemplo, é com Urano. Mas, né, o Urano é mesmo na conjunção, tá? Conjunção, oposição e quadratura, Urano é o inesperado, é rompimento, é ruptura. Então pode ser um padrão de uma mãe que cortou a conexão cedo com o filho. Ou ela foi mandada para outro lugar trabalhar fora, pode ter sido uma mãe com problemas psíquicos, essa mãe surtou, tem problemas nervosos, teve que ser internada. Lua Netuno também pode indicar mães com problemas psíquicos, mães internadas, Lua Netuno também, tá? Que tem a ver com internação, tem a ver com ocultamento, tá? Mas Urano tem a ver com mãe aos pedaços. Essa pessoa teve pedaços da mãe, a mãe aparecia, mas não vinculava. Tá? Mesmo ela não tendo problemas nervosos e psíquicos, tá? Ou psiquiátrico, ela não vincula, tá? Essa criança cresce com o senso de que ela precisa de liberdade. Ela foi muito livre cedo demais, tá? Essa mãe não estava dando aquele suporte, então ela era largada, livre. Por causa dos tios, que essa mãe cuidava de vez em quando, aparecia ali e cuidava de vez em quando. É um dos aspectos, tá? Então, essa pessoa, quanto mais ela está se conectando, quanto mais ela está se tornando frágil, né, num vínculo, ela corta. Ou se ela sente que há a possibilidade de ser abandonada, né? Ou se ela não está se sentindo totalmente segura com aquela pessoa,
some, desaparece. Ela tem um medo intrínseco tão grande de perder a liberdade dela, que possivelmente foi uma mãe que sentiu que perdeu sua liberdade quando teve o filho e passou isso para a pessoa, tá? Que ela associa vínculo com prisão, tá? Lógico que trabalhando isso ela pode fazer trazer o lado luminoso dessa dupla, tá? Porque Urano, ele respeita a liberdade do outro. Então, ela pode ter um vínculo nutritivo, saudável, amoroso, de pertencimento, com espaço, sem sufocar, né? Urano, no lado mais bonito, traz esse espaço. Olha, a gente não precisa ficar o tempo todo grudado, se vendo todo dia, aqui tá tudo bem. E você respira, eu respiro, mas precisa de muita maturidade emocional para isso. E trabalhar essa carência, né? Essa dor. Porque por mais que Lua, Urano tenha esse aspecto de liberdade, no fundo, não é saudável. Ela não consegue estabelecer o vínculo, ela não fixa, tá? Um outro aspecto que eu acho muito difícil, que eu vou dar só uma pincelada, obviamente estou falando de todos esses aspectos, mas a gente tem que ver a Lua por signo, a gente tem que ver a Lua por casa, a gente tem que ver os planetas em que signo, em que casa estão, a gente tem que ver o mapa como um todo, tá? Mas são tendências, ok? Por exemplo, Lua-Plutão. Existe uma tendência nos aspectos tensos, que são a conjunção, a oposição e a quadratura, por exemplo, da morte prematura da mãe, tá? Algumas pessoas com Lua-Plutão, que eu já vi, perderam a mãe cedo, ou a figura cuidadora. Não necessariamente quem tem Lua-Plutão perdeu a mãe, tá? Mas há sempre na psique dessa pessoa uma marca de abandono, tá? Uma marca de perda, tá? Podem ser pessoas que foram adotadas, tá? Podem ser pessoas abandonadas, sim, tá? Porque Plutão é o senhor da morte, o senhor do submundo. Podem ter padrões abusivos, né? Ao invés da mãe que abandonou, também pode ter sido uma mãe extremamente controladora. Essa criança não podia dar um passo, queria saber tudo, controle. Porque a gente fala de medo de perda em Plutão, tá? Então, essa mãe tinha medo extremo de perder o filho, tá? Então, essa pessoa vai para este lado, tá? De querer controlar. Então, a mãe que controlou demais. E essa pessoa também pode associar vínculo com abandono. Ela pode ir para esses dois extremos. Eu me sinto extremamente abandonada, nem que o outro não esteja dando sinais de abandono, tá? E eu abandono essa pessoa, ou eu vou para frieza. Lua-Plutão, eu vejo, tá? Que pode ser o auge da frieza. Mais que uma Lua-Urano, mais que uma Lua-Saturno, tá? Aquilo é tão intenso, porque são pessoas intensas emocionalmente, independente do signo que esteja, tá? Tem uma lua em Gêmeos com aspecto tenso com Plutão, tá? Que é um signo de ar, racional, mas a intensidade tá ali, pode dar uma amenizada, né? Uma coisa mais racional, ou não, tá? São pessoas intensas, então elas podem, aquilo pode doer tanto, 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 porque é demais, é Plutão, que ela se torna um gelo, um iceberg, tá? E passa por cima dos seus sentimentos e das pessoas, e pode se tornar extremamente vingativa, tá? Então, assim, são pessoas intensas, suas emoções são poderosas, e eu vejo que é uma das posições mais difíceis, porque é muito difícil para uma pessoa Lua-Plutão, não que é impossível, tá? Entrar em contato com essas emoções, porque podem vir à tona questões de abuso psicológico, pode, tá? Não quer dizer que aconteceu. Até abusos sexuais, a gente tá falando do senhor do submundo, do senhor dos abusos
físicos, emocionais, psíquicos, sexuais, tá? Então é muito difícil, tá? Exige muito cuidado, muita cautela para se olhar e para se acolher, tá? Mas no geral são pessoas que abandonam. É o padrão do abandono. Então pensa ali no padrão do abandono. Porque uma pessoa excessivamente controladora e ciumenta, no fundo, está querendo que o outro a abandone. Inconscientemente, ela está repetindo esse padrão, né? Então ela abandona quem ainda não abandonou ela, porque ela acha que está sendo abandonada. Ela cria paranoias, tá? Então, assim, uma lua Plutão pode criar paranoias, ver coisas onde ela não vê. Uma lua Netuno, mas é a paranoia diferente, porque não é uma paranoia, ela está fantasiando, vendo coisas que não existem, tá? Então ela produz um vínculo, geralmente elas são pessoas intensas, querem um vínculo muito forte, tá? Mas ela abandona quando ela acha que possivelmente vai ser abandonada, tá? Por mais que ninguém tá indo contra ela, ou traindo ou abandonando, essa pessoa tem essa marca, tá? Tem essa marca. E ela tem uma marca que vem lá da sua psique, da sua infância, das suas raízes, que é o de não se sentir vivo, de não existir, de não existência, né? Porque Plutão é o senhor da morte. Então, muitas vezes, nas primeiras fases da vida, ela pode ter corrido risco de vida mesmo, literal, ou não, mas sempre vai ter aquela sensação de não existir e de que suas emoções não existem. Então, ela pode ignorar as suas próprias emoções. Bom, pessoal, dei só uma pincelada aqui, alguns aspectos tensos sobre a Lua e o quão é importante a gente trabalhar essas emoções, que isso influencia demais os nossos vínculos. Obviamente que uma Lua Plutão tem seus aspectos belíssimos, mas ela é extremamente dolorosa de ser trabalhada, mas sim, Lua Plutão é força emocional, é poder emocional, é intensidade emocional, no mais bonito, do lado mais bonito, tá? E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, tá? E até o próximo.